Direto da redação. A Embrapa é uma empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Essa empresa ela é vinculada ao Ministério da Agricultura. E essa empresa ela está fazendo uma experiência, ela está fazendo um experimento e num estágio muito avançado que vai impactar a indústria alimentícia, vai impactar a criação, a indústria que é a agroindústria, que é a criação do gado bovino para abate. O que nós estamos tratando aqui é da produção de carne em laboratório. É a produção da carne em laboratório. E como é que isso é feito para você entender, Fabrício? É extraído uma parte da célula do animal. É uma espécie de biópsia. Você extraiu ali, você faz lá uma separação desta célula. E ali, a partir desta célula, você vai produzir, a partir da separação das células, você vai produzir músculos, você vai produzir todo tipo de carne que o organismo do animal pode produzir. Isso tudo feito em laboratório e a tendência é que isso futuramente seja feito em larga escala, que grandes indústrias, startups passam a produzir. Mas o que é interessante nessa experiência é que a carne ela vai ser desenvolvida dentro de uma estrutura semelhante ao que é o organismo do animal. E essa estrutura ela vai ser impressa em 3D. Por quê? Porque você precisa criar uma estrutura semelhante do animal para você criar um experimento em laboratório, para você fazer algo similar para que a célula ela esteja num ambiente estrutural semelhante ao que é o organismo de um animal. Mas o que é mais interessante, que vai ser desenvolvido ali o que tem na carne, o que já tem na carne, que são as vitaminas, as substâncias nutritivas de uma carne, incorporada também a vegetais. Vai inserir. Eu imagino, aí é uma imaginação minha, que você futuramente poderá comprar carne já temperada com os vegetais. Alguns vegetais já incorporados na carne, sem você precisar comprar o tempero para jogar ali, salgar e colocar na carne. Já vem no tempero adequado. Essa experiência está muito avançada e isso deverá impactar muito porque um dos grandes ingredientes na pauta de exportação brasileira, um dos grandes tópicos, é a exportação de carne bovina a partir da exportação do gado. A exportação do gado vivo, que também é uma tragédia, né? Que o animal sofre dentro do navio para chegar lá e depois ser abatido, é um sofrimento. Mas essa experiência, ela é brasileira e cientista. A Embrapa, que é uma empresa de ponta, ela está muito avançada nesta pesquisa. Essa disrupção, ela não deve ocorrer em curto prazo, porque a produção da carne, a manipulação da carne em laboratório, ela ainda é algo que está incipiente, ela ainda é um pouco mais cara do que você abater o gado. Mas essa disrupção, quando ela acontecer, ela vai ser assim, de forma muito rápida, muito intensa. E vai obrigar o setor do agronegócio a se reinventar. A criação do gado para abate, na verdade, ela vai se transformar em vai adotar um outro critério. Vai se criar o gado saudável para a extração, por exemplo, da célula, da biópsia da célula saudável, para fazer a produção industrial em laboratório. Nós estamos falando aqui de uma experiência que ela está indo na fase de pesquisa, mas que ela vai avançar de forma muito intensa e muito rápida. E outro fator interessante, como é que é feita a linguiça, você sabe? É com a tripa do animal. Sim, sei. Vamos botar assim, envelopa, né? No caso, para ficar aquela leve camada, pele ali, né? Até esse critério também vai mudar. Vai mudar também na linguiça? Na verdade, você não vai fazer mais a linguiça da tripa. Você vai ter um ingrediente muito mais saudável que a tripa do animal, a trituração do animal, para fazer uma linguiça. E até mesmo o critério de envelopamento vai ser diferente. Você vai entender agora. Você comeria carne de laboratório? Não, eu tô pensando aqui. Você está pensando? Não, eu tô pensando que será que o sabor é o mesmo? Tá arriscado a ser melhor. Você acha? Tá arriscado a ser melhor, a vir com um sabor muito melhor. Vai ser saudável, isso é fato. Agora, se vai ser um sabor, não sei, Roberto.
Nós vamos agora aqui, vou entender, Eu porque também tem quero aqui entender da isso. Embrapa, você vai entender direitinho como está o processamento disso, em que fase está essa pesquisa e como ela é feita nos laboratórios da Embrapa. Nós estamos falando aqui de carne bovina, carne suína, carne de frango, esses são vários tipos de carne. Peixes Vários ainda não, também. né? Também. Vamos aqui, vamos acompanhar. Agora vamos ao laboratório para vocês verem como tudo acontece. O que nós desenvolvemos nesta etapa aqui na Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, mais especificamente no Laboratório de Nanobiotecnologia, envolve desenvolvimento de andaimes para que as células possam desenvolver e, consequentemente, nós tenhamos uma quantidade final de proteínas alternativas de base celular que nos permitam produzir a linguiça ou embutido. Uma das estratégias envolve a produção de suporte para as células em sistemas chamados de microcarreadores. Esses microcarreadores, eles podem ser feitos a partir de uma série de materiais, né? Aqui no laboratório, a gente tem dado preferência, né, para os materiais que são de origem vegetal, que são biocompatíveis, biodegradáveis e que possam ser consumidos, né, juntamente com o produto final. Outra estratégia possível e que nós empregamos é o uso de suportes baseados numa técnica chamada eletrofiação, onde proteínas são empregadas na confecção de superfícies muito similares àquelas encontradas em produtos carnes. Os scaffolds eletrofiados estão sendo produzidos a partir de biomateriais comestíveis, principalmente biopolímeros de origem vegetal, que fazem bastante sentido no contexto da produção de carne cultivada e permitem que essas estruturas comestíveis sejam incorporadas nos alimentos de carne cultivada e passem a fazer parte desse novo alimento. Uma das etapas importantes no desenvolvimento de linguiças e salsichas é a utilização de envoltórios, que são estruturas que servem para dar forma, características desses produtos. O que nós temos feito é desenvolver películas de base vegetal que serão utilizadas para conferir a forma e a estrutura das linguiças que serão produzidas utilizando as células cultivadas. Oi pessoal, aqui é o Laboratório de Carne Cultivada, é o laboratório que nós produzimos carne e que não usamos o abate do animal para estar produzindo. Essa é a primeira etapa para a produção da carne cultivada, onde nós fazemos os isolamentos das células. Aqui no laboratório produzimos carne cultivada de bovino, de suíno e de frango. Aqui utilizamos os ovos férteis para fazer o isolamento das células de frango. Esse é o nosso segundo laboratório de carne cultivada. Nesse laboratório nós escalonamos a nossa produção. Isto é, produzimos grande quantidade de células para produzir assim a carne cultivada. Depois que a linguiça estiver pronta, ela será submetida a diversas análises. Vamos avaliar a composição nutricional, garantindo que ela seja segura para consumo humano. Esse é o nosso biobanco de células. Aqui as células dos animais ficam armazenadas a menos 150 graus. Possuímos em nosso biobanco células de gordura de suínos e frangos, e músculos de suíno, bovinos e frangos. Nossa pretensão é ampliar esse biobanco para que empresas e startups também tenham acesso a essas células para que eles invistam também em carne cultivada. Resumindo então todo o processo. Primeiramente, coletamos o tecido dos animais para isolarmos as células. Essas células são isoladas e guardadas para um tratamento posterior. Depois, essas células vão para um tipo de fábrica de células, que a gente conhece como bioreator. Lá, elas serão multiplicadas e diferenciadas em gordura, músculo ou outros tecidos. Depois de multiplicadas, essas células serão colocadas naqueles andaimes que foram produzidos pelo grupo do Dr. Luciano. Esses andaimes vão ajudar a formar a estrutura da célula. Esse processo pode ser feito também com impressão 3D. Depois, tudo isso vai novamente para o bioreator, para crescer e se multiplicar mais um pouco. Ao fim desse processo, teremos a carne pronta. No nosso caso, formaremos uma linguiça, mas seria também possível fazer hambúrgueres, almôndegas ou mesmo filés, como encontramos no mercado. Mas queremos ir além. Queremos também criar uma nova experiência gastronômica. Isto é, vamos trabalhar com célula de músculo de boi, músculo de frango e a gordura de suíno, assim trazendo um novo sabor inédito e inovador para o consumidor. Com essa nova forma de produzir carne, podemos transformar completamente a produção de alimentos.
Em vez de esperar meses para abater um boi, será possível produzir toneladas de carne cultivada em poucas semanas. E o melhor, utilizando energia limpa e com um consumo muito menor de água, terra e sem gerar os mesmos níveis de gases de efeito estufa da pecuária tradicional. O nosso alimento é uma alternativa sustentável para produzir proteína animal e também representa uma nova opção de alimento que poderá ser oferecida à população.